Olá a todas e a todos, eu me chamo Felipe e hoje eu vou explicar brevemente o nosso projeto de pesquisa elaborado por mim e pela professora Raquel de Mello. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por estar aqui assistindo essa apresentação, isso realmente significa muito para mim. E bom, vamos lá então. A ideia para essa pesquisa surgiu a partir da leitura de um artigo estadunidense intitulado Semantic False Memories in the Form of Derived Relational Intrusions Following Training. Esse artigo foi publicado em 2010 e ele relata um experimento que visava estudar o fenômeno das falsas memórias à luz da análise do comportamento. Essas falsas memórias, que o estudo investiga, podem ser entendidas como o ato de se lembrar de algo que não ocorreu de fato. Para desenvolver o experimento, os autores elaboraram uma lista com 72 palavras em inglês, sem nenhuma relação aparente entre elas, e 3 formas geométricas sem relação com as palavras. Depois, as palavras e as formas foram divididas em 3 grupos, sendo cada um composto por 24 palavras e uma forma. Depois, esses grupos ainda foram divididos também em subgrupos, mas eu já vou falar sobre isso. O participante deveria aprender as relações propostas naquela lista, ou seja, quando fosse apresentada uma forma geométrica, ele deveria saber quais palavras pertencem ao mesmo grupo que aquela forma e vice-versa. Para ensinar essas relações, foi utilizado o procedimento de treino de pareamento ao modelo, onde, na parte de cima da tela era exibida uma das 3 formas geométricas e na parte de baixo 3 palavras, uma de cada grupo. O participante deveria escolher uma das palavras e, se ele acertasse, veria um check verde e se errasse, um X vermelho. Cada bloco do treino tinha 72 tentativas. Depois de cada treino, os participantes faziam um teste de simetria e de transitividade e as figuras aqui no slide exemplificam como elas funcionavam. Na simetria, as questões eram invertidas, ou seja, uma palavra ficava em cima e as 3 formas geométricas ficavam embaixo. No teste de transitividade eram apresentadas apenas as palavras e o participante deveria escolher qual, dentre as de baixo, pertencia ao mesmo grupo ou classe semântica que a palavra na parte superior. Nessas questões de teste, o participante não sabia se havia acertado ou errado, e os blocos de teste eram compostos por 6 questões de simetria e 6 questões de transitividade. E o participante deveria acertar 100% das questões para poder passar para a próxima fase. Cada participante tinha até 12 tentativas para repetir os treinos e os testes e atingir o critério de acerto no teste. Como eu tinha falado anteriormente, os grupos foram divididos em novas classes, como podemos ver aqui na imagem. Eu quero que vocês prestem atenção nas 12 primeiras palavras do grupo da figura F1, que estão aí marcadas. Essas palavras foram definidas como as palavras para o teste de memória a ser realizado na segunda fase do experimento, que eu vou detalhar melhor agora. Então, no início da segunda fase, foi apresentada uma lista de palavras a serem memorizadas para o teste de memória. Essas palavras eram as 12 primeiras palavras da primeira classe semântica, que tinham no total 24 palavras e foram apresentadas conforme a figura aqui do lado direito da tela. Em seguida, era realizado o teste de memória, que na realidade é o que a gente chama de teste de recordação livre. Nele, os participantes deveriam escrever em uma folha de papel as 12 palavras que foram apresentadas anteriormente. Com isso, era esperado que, por elas terem sido ensinadas como pertencentes a uma classe semântica com uma forma geométrica e mais 12 outras palavras, que eles acabassem escrevendo também algumas dessas 12 palavras que não foram apresentadas na lista para decorar, mas que haviam sido ensinadas na primeira fase do experimento. Por fim, era realizado um teste final, como teste de conhecimento. Nesse teste foram apresentadas 60 palavras das que foram ensinadas nos treinos iniciais e o participante era solicitado a responder se a palavra fazia ou não parte das 12 palavras que foram apresentadas para serem decoradas. Aqui também era esperado que eles dissessem sim para as palavras que não eram para serem decoradas, mas que faziam parte do mesmo grupo. E agora a gente vai dar uma olhada nos resultados que a gente obteve. De cara a gente consegue ver aqui nesse gráfico que as palavras do tipo T3, ou seja, aquelas que não estavam na listinha para decorar, mas que faziam parte do grupo da forma do quadrado vermelho, foram as que mais apareceram como intrusas em ambos os testes da segunda fase. Quando a gente detalha mais os resultados do teste de recordação livre, é possível observar que de fato houve uma concentração expressiva de intrusões das palavras do tipo T3, que podem ser entendidas como falsas memórias semânticas, pois elas não faziam parte da lista de palavras a serem decoradas, mas mesmo assim foram lembradas por fazer parte da mesma classe semântica que elas. Detalhando também os dados do teste de reconhecimento, é possível ver que o mesmo se repete. Infelizmente, não vai dar tempo de explicar a análise em detalhes, mas se você quiser entender melhor, eu sugiro que você pause o vídeo e dê uma olhada nas tabelas, elas ajudam a ter uma noção mais precisa do fenômeno. Bom, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. E se você tiver qualquer dúvida, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo através do e-mail que está aqui na tela. Um abraço e até mais.